Muito bem, enquanto eles vão se abraçando aqui, abra em 1 Pedro, por favor, a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4. Irmãos, antes de falar da palavra de Deus, eu tenho uma live que eu publiquei aí recentemente sobre o Brasil e sobre tudo que está acontecendo sobre o Brasil. Vocês estão vendo que o Brasil está no meio de uma convulsão social, de grandes dificuldades. Hoje, apesar da imprensa maligna não mostrar, mas hoje o Congresso Nacional, o Senado, foi tomado pelas bandeiras verde e amarelas. Então vocês sabem qual é o lado que está fazendo isso, o lado daqueles que estão inconformados com todo o processo que tem caminhado sobre o Brasil, que, ao nosso ver, é um processo ilegítimo, mas como fazer isso? Temos que acreditar que Deus está cuidando disso. Temos um presidente e oramos por ele. E hoje nós temos aí um momento difícil que o Brasil está passando e nós não sabemos como isso vai se desenrolar. O que eu sempre digo para nós, araraquarenses, brasileiros araraquarenses, é que nós precisamos entender o que Deus quer de nós nesta cidade. Nesta cidade. Eu falo isso há anos, que o Senhor tem algo para nós nessa cidade. Deus nos colocou nessa cidade, não estou falando Edson, Deus nos colocou nós nessa cidade com um objetivo. E só para você entender, há uma convulsão social em Brasília e o Lula, o presidente Lula, está aqui em Araraquara, estava aqui algumas horas atrás, na prefeitura. Araraquara. Não sei se você lembra, mas no meio da pandemia, Araraquara foi a primeira cidade no Brasil a ter um lockdown extremamente severo. Araraquara. E isso multiplicou-se pela nação. Araraquara é um lugar centralizado. Estava contando para os oficiais, alguns anos, 20, 30 anos atrás, os mais velhos vão lembrar disso, Paulo Maluf queria trazer a prefeitura do estado, o governo do estado de São Paulo, a capital de São Paulo, aqui para essa região de Ribeirão Bonito, Dourado, aqui para perto. Essa região aqui. Algo que acontece nessa região. Desde São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara, são os lugares de maiores derramamento de sangue, de satanismo. Isso há 20, 30 anos vem acontecendo nesta nossa região. São Carlos é o único lugar que temos um grau 33 da maçonaria. Então, as coisas acontecem por aqui. Estão acontecendo aqui. E nós temos que estar em oração, entendendo a nossa função como crentes, que Deus nos colocou neste tempo para nós orarmos e para nós interferirmos nisso nos céus. E hoje eu vou pregar um pouquinho sobre isso, não sobre política. Se bem que nós, como cidadãos, estamos inseridos na política. Então não venha com essas histórias, cuidado com essa história, crente não se mete com política. Crente não se... Como? Eu sou um cidadão, eu tenho que orar pela minha nação. Eu não vou brigar por política, eu não vou desejar o mal de ninguém por política, mas eu tenho meu posicionamento e preciso me centrar nisso. Lembrando que a igreja evangélica no Brasil não tomou posição por Bolsonaro, tomamos posições por princípios. Bolsonaro nunca foi para nós, evangélicos, um referencial de família, terceira mulher. Nunca foi para nós um referencial como um cristão, porque nós não sabemos nem se ele é crente. Para nós, Bolsonaro foi uma pessoa que defendia princípios que nós gostamos e cremos que é da palavra de Deus. Contra aborto, legalização das drogas e muitas outras coisas que nós olhamos e falamos, isso é bom para a nossa nação. Não optamos por esse porque ele iria fazer algo para nós, dar aumento e cuidar da aposentadoria. Não olhamos para isso, nós não estamos presos a isso. Quem nos sustenta é Deus. Nós olhamos princípios. Então, estou falando isso para que você ore pelo Brasil, para que você se posicione clamando a Deus, orando agora pelo novo presidente que nós temos, o Lula, tem que orar por ele. A Bíblia nos ensina a orar pelas nossas autoridades, porque se elas forem abençoadas, nós seremos abençoados. Nós não somos comunistas para querermos que o governo dê errado para que o outro seja bem-sucedido. Isso é dos maus. Os maus que querem que o outro apodreça para que ele possa governar e falar que nós somos melhores. Não, nós queremos que o governo se dê bem.
Eu vi uma frase do Luciano Hang, que é um homem adulto, maduro. Ele disse, eu torço para que o nosso presidente dê certo, porque ele é um empresário. Se der certo o governo, ele vai ser abençoado, todos que trabalham com ele vão ser abençoados. É assim que nós temos que pensar, assim que as pessoas de bem precisam pensar. Agora, nós continuamos sendo, independente do governo, contra toda e qualquer maldade que se manifesta contrário à palavra de Deus. Seja o governo que for, nós nos mantemos firmes contra tudo que é errado, segundo a palavra de Deus. Amém, igreja? Então, nós temos que orar. E você que está aqui morando em Araraquara pensando, puxa, o que tem nessa cidade? Tem algo muito grande nessa cidade. Tem algo muito grande nessa cidade. E nós temos que entender a nossa função como homens e mulheres de Deus, como jovens, e orarmos pelo Brasil, orarmos pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Ore pelo presidente, abençoe a nossa nação e ore por esse tempo que nós estamos vivendo, que nós não sabemos o que Deus vai fazer. Precisamos que o Senhor nos ensine, que são tempos difíceis, tempos difíceis. E falando em tempos difíceis, 1 Pedro 4, fique em pé, por favor. Versículo 7, começamos essa ministração na quinta-feira. 1 Pedro 4, versículo 7. Todos acharam? Diz assim, vou até o versículo 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Vamos orar por nós? Vamos aproveitar, vamos orar pelo Brasil? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa nação. Senhor, nós não entendemos o que está acontecendo. Nós não sabemos o que está acontecendo sobre os céus da nossa nação. E nós queremos pedir a Tua bênção sobre a nossa terra. De forma, Senhor, que somente a Tua vontade se manifeste. Senhor, traz a Tua justiça sobre o Brasil. Não a nossa, mas a Tua. Porque a nossa justiça, Senhor, passa por aquilo que nós queremos de bom para nós. A Tua justiça traz o que é bom verdadeiramente para nós. Então, Senhor, olha para nós, protege o Brasil, abençoa, Senhor, a vida daqueles que estão lá em Brasília, cuidando para que nada aconteça de errado, para que as manifestações não tragam nenhuma vítima, ninguém seja ceifado, Senhor. E que em todas as coisas, de forma decente, de forma ordeira, ó Deus, o Brasil possa ser manifesto, possa se manifestar, mostrando, ó Deus, uma vontade, e vontade essa que esteja alinhada com a Tua vontade. Guarda-nos, Senhor, como nação. Protege, ó Deus, os nossos líderes, protege, Senhor, todos aqueles que estão investidos de autoridade, e traz sobre o Brasil a Tua justiça, Senhor. Guarda, Senhor, a vida do Lula, guarda, Senhor, a vida de todos aqueles que estão no Congresso, no Senado, para que sobre eles venha o temor do Senhor, e eles possam olhar para os céus e se lembrar que existe um Deus, e esse Deus é o Senhor, e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mostra agora, Senhor, a Tua vontade ao nosso coração por meio da Tua palavra. Senhor, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, queremos saber a Tua vontade para nós. Ensina-nos, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Amados, eu comecei a falar sobre o arrebatamento na noite do primeiro culto do ano, que nós vamos para o céu a qualquer momento. Fale para o teu irmão, a qualquer momento. Amém? Vamos para o céu a qualquer momento. No abrir e fechar de olhos, subimos. Será que a nossa roupa fica, não fica, não sei? Eu sei que a gente sobe a qualquer momento. Você já viu alguém que vai cuidar do teu cachorro, caso você seja arrebatado? Estou falando sério, como vai fazer? Sua casa vai ficar fechada. Então, não sei se ficar algum irmão aqui na igreja, olha para ver que você tem alguém do lado que quer ficar com a sua casa.
né? Se alguém quer ficar, eu não quero nada, eu quero ir para o céu. Então, nós vamos ser arrebatados. A Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados. Eu comecei a falar sobre isso no primeiro culto do ano. E na quinta-feira, eu peguei esse texto de 1 Pedro, que o Senhor me direcionou, que diz assim, versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. E nós sabemos que realmente o fim está próximo, porque vários sinais estão sendo dados na terra. A terra manifesta uma terra cansada, uma terra que está sendo afetada por todas as interferências do homem. A natureza está cansada. Nós sabemos que essa terra está passando. Que nós, homens, estamos cada vez mais doentes, a nossa condição física é cada vez mais complicada por tantas misturas. Precisamos cada vez mais da medicina, da ciência, porque somos cada vez mais frágeis, porque estamos muito longe daquilo que Deus nos criou há 6.000 anos atrás. Muito bem, estamos passando, o fim está se aproximando. E sabemos que quando esse fim se aproxima, a perseguição para a igreja será cada vez maior. E nós vemos os sinais desta perseguição. A igreja ela é perseguida, nós estamos sendo perseguidos. Não é uma questão da nação. Quando você vê que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa e agora no Brasil estão fechando a boca das pessoas, de jornalistas, isso aí não é no mundo, irmãos. Porque se fecha a boca de um, fecha a nossa boca também. Nós não podemos mais falar mais nada. Eu estava falando isso na quinta-feira, nós estamos sendo perseguidos. Cada vez mais se criam leis e leis e leis para nos calar e para afetar a Bíblia. O ano passado, no Congresso Nacional, discutiam fazer uma lei para alterar a Bíblia. Olha que absurdo, no Brasil, alterar a Bíblia. Pessoas que nem sabem o que é a Bíblia estavam discutindo a Bíblia para alterar a Bíblia. Esse livro que é o único livro na Terra, as Sentinelas dos Testemunhos de Jeová, o livro de Buda, o livro de Allan Kardec, todos os livros que você pode conhecer das religiões do mundo são intitulados a quem escreveu ou quem recebeu uma revelação, do Anjo Moroni, seja qual for. Esse é o único livro que é chamado Palavra de Deus. É o único livro que é chamado Palavra de Deus. E pessoas que não sabem nem quem é Deus estavam discutindo no que iam mudar na Bíblia. Então, estão fechando a nossa boca. Hoje você não pode falar mais nada, tem muita coisa que você falar, você vai preso. Você não pode chamar mais uma pessoa de gorda, graças a Deus. Essa lei, isso foi bom. Vai preso, é gordofobia. Você não pode fazer mais nada. Né? Então, vocês estão vendo que a coisa está apertando, amém? A coisa está apertando, sim ou não? Não pode fazer mais nada. Nas escolas, se você vê um professor gay ensinando o teu filho, e ensinando o teu filho a ser um gay, se você for falar alguma coisa, você vai ser processado. Você não pode falar nada. Você tem que pegar teu filho e levar para casa de maneira escondida. E particular, você tem que ter uma aula com teu filho e orar para que teu filho não fale nada para o professor, porque senão você vai preso. É o que está acontecendo. É o mundo. O mundo está caminhando. O fim de todas as coisas estão próximas. Estamos caminhando para esse fim. E Pedro, nesse contexto, porque o contexto de Pedro serve para nós. Essa carta aqui foi escrita em 64, 62, depois de Cristo. E Pedro está trabalhando aqui, está vivendo aqui, no período em que Nero está governando. Nero está governando e no ano de 64, por isso que essa carta provavelmente foi escrita nesse período, no ano de 64, Nero, desgostoso com a cidade de Roma, ele não estava contente com a urbanização de Roma. É verdade isso, não estou brincando. Ele resolveu então incendiar Roma. Ele destruiu a cidade. Mais de 2/3 da cidade ele destruiu, incendiou, para que ele pudesse fazer uma nova urbanização, uma cidade mais bonita. O incêndio durou 6 dias, 17 de julho de 64. Não é 1964, nem 1864. É ano de 64. Depois de Cristo. Jesus morreu no ano 33. Então nós estamos aí praticamente há 30 anos depois da morte de Jesus. E ele incendeia Roma. 6 dias de incêndio. E ele culpa os cristãos.
Os cristãos, até esse momento, eles eram perseguidos e mortos por meio dos israelitas, por meio dos sacerdotes, por meio dos fariseus, que perseguiam os cristãos e matavam os cristãos. Mas agora, a igreja vai viver um nível de perseguição nunca experimentado antes, onde eles se tornam culpados pelo incêndio de Roma. Se você olhar o versículo 12 de 1 Pedro 4, você vai ver que esse contexto é sobre essa perseguição. Ele diz assim, Pedro está dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Pedro então começa a ensinar a igreja que debaixo dessa perseguição, e olha, não é uma perseguição como hoje, que estão nos impedindo de falar. A perseguição era de morte. Nas ruas de Roma eram estacas com famílias, boas famílias, pessoas lindas que amavam a Jesus, queimando vivas, tochas vivas. As arenas no Coliseu e em outros estádios, os cristãos começaram a ser lançados e sendo comidos por leões, começaram a ser destruídos, crianças, homens, jovens. O número de órfãos começa a crescer. Por isso que ele diz assim, sejam hospitaleiros, porque precisa começar a receber as pessoas que não têm mais casa, não têm mais família, que estão sozinhos. E ele diz, sejam hospitaleiros, vocês precisam receber essas pessoas. Então a igreja começa a viver um nível de perseguição, um nível de destruição que nunca sofreu antes. E pessoas boas, pessoas que não fizeram mal para ninguém, que só queriam o bem dos outros, pregando o amor de Jesus, anunciando Cristo. E essas pessoas começam a ser martirizadas. E Pedro diz assim, olha, não estranhem esse fogo. Não sofram além do que vocês têm que sofrer. Entendam que sofrer por Cristo é glorioso. Morrer por Jesus é maravilhoso. Fiquem firmes. Não está acontecendo nada de diferente. Não espere que por causa desse fogo Jesus vai voltar. Ele vai ensinar isso nas outras cartas. Jesus ainda não voltou porque está esperando que todos se arrependam. Então ele começa a ensinar a igreja para um momento de ataque, um momento de sofrimento, um momento de perseguição. E ele dá 2 passos para nós. O primeiro nós vimos na quinta-feira. Ele fala no versículo 8. Ele diz assim, acima de tudo, porém, tendes amor intenso de uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E quem esteve aqui na quinta-feira, se você não esteve, você pode assistir o culto pelo aplicativo. Eu falei sobre isso. Esse é o primeiro passo para nós caminharmos debaixo de tempos difíceis. Amor. Amor de uns para com os outros. Amor em relacionamentos. Não permitir que o diabo divida a sua casa, a sua família, seus amigos, seus irmãos. Nós não somos inimigos uns dos outros. Nossos inimigos são espirituais. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. Nós não podemos cair nas armas do inimigo de começarmos a nos detestar, nos gladiar uns aos outros, nos dividirmos, porque dessa forma nós seremos enfraquecidos. Reino dividido não prospera. Então Pedro traz uma palavra, olha, o amor cobre multidão de pecados. Se você tiver o amor de Jesus, você vai perdoar o teu irmão, vai perdoar a tua esposa, vai perdoar o teu marido, vai perdoar o teu filho, ainda seja lá qual for o pecado que ele tenha feito, mas mantenham o amor aceso entre vocês, porque isso é necessário para poder caminhar. Então nós vimos um passo importantíssimo para tempos de perseguição. Um passo importante para tempos difíceis. Esse ano vai ser um ano maravilhoso para nós, amém, igreja? Porque nós temos buscado a vontade de Deus e nós vamos experimentar o melhor. Mas nós temos que entender que em tempos difíceis sobre a terra vem sofrendo esses tempos difíceis. A terra está sofrendo esses tempos difíceis. Esses tempos difíceis vêm para dentro da igreja. Eu não posso falar tudo o que eu quero aqui. Antigamente, quando alguém ia preso, você ainda tinha um advogado para te soltar. Hoje, nem advogado solta. As pessoas estão sendo presas por mandados do STF e não tem ninguém que solte, fica lá preso. Porque quem manda prender é aquele que julga. Como é que você liberta um cara assim? Então, nós estamos vivendo tempos difíceis.
Esses tempos estão crescendo. E nós precisamos entender que uma das formas de andar em tempos difíceis é pelo amor. É amando as pessoas. É nos amando a nós mesmos, é perdoando uns aos outros. Eu falei isso na quinta-feira, eu fico muito triste quando eu ouço um cristão dizendo: eu ainda estou perdoando tal irmão, eu ainda estou num processo de perdoar. Como assim, meu Deus? Como assim? O maior sinal de um novo nascimento é uma pessoa que tem um coração perdoador. Porque assim como Cristo nos perdoou, fala em Colossenses capítulo 3, perdoai vós. Como é que Cristo me perdoou? Quando eu era pecador. Como é que eu tenho que perdoar alguém que me fez mal? Mesmo ela não tendo pedido perdão ainda, eu perdoo, porque assim como Cristo me perdoou, eu perdoo. É sinal de novo nascimento. É sinal de que se Jesus voltar agora, eu vou com Ele. Apóstolo, como é que eu sei que se Jesus voltar, eu vou com Ele? Um desses sinais é amor, é perdoar as pessoas. Você tem um coração perdoador, você é um novo convertido, você tem um novo nascimento. Amém? Mas tem o segundo passo, que é o que eu quero conversar com você nesta noite. O segundo passo está no versículo 10. Porque ele nos manda andar em amor, mas no versículo 10 ele fala assim, serviram uns aos outros, cada um conforme o quê? Conforme o quê? O dom. O dom. E aqui eu preciso te ensinar a ler um pouquinho melhor a Bíblia. Vou te ajudar. Você não tem responsabilidade por isso que eu fui chamado por Deus para te ajudar nisso. Olha só o versículo todo. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O dom vem pela graça. Deus me deu essa graça. E aí no versículo 11, principalmente finalzinho, eu vou ler ele inteiro, mas olha o versículo 11. Se alguém fala, é dom, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, é dom, faça-o na força de Deus, que Deus supre. Para que em todas as coisas, presta bem atenção agora, entenda isso. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, que mais? Sabe o que Pedro está nos dando? A revelação aqui, ele está dizendo o seguinte, em 64, Pedro está falando assim, vocês estão vendo esse governo? Vocês estão vendo esse governo de Nero? Esse governo vai passar. Use os seus dons, porque aquele que governa sobre nós tem o governo pelos séculos dos séculos. Existem duas formas de viver aqui na Terra. Uma delas é debaixo desse governo. E outra delas é debaixo desse governo. Aquele governo, ele tem a sua forma de governar. Como é que ele governa? Vamos lá, como é que um governo do mundo, em qualquer lugar do mundo governa? Vamos falar do Brasil, porque a gente entende Brasil, né? Como é que o governo no Brasil governa? Por meio de leis, Constituição, que ninguém segue mais nada, mas é por meio da Constituição, por meio de leis, amém? Que mais? Por meio da polícia, que mais? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Exército. Por meio desses organismos, ele governa sobre a nossa vida. Amém? Amém, igreja? É assim que a gente obedece, não é? Como é que Deus estabelece o seu governo sobre a terra? Por meio da manifestação da igreja com os dons. É por meio dos dons que nós estabelecemos o governo de Deus sobre a terra. Deus deu dons à igreja para que esses dons em nós manifestem o governo de Deus sobre a terra. Traga sobre a terra poder que é diferente do poder dos homens. Eu vou te ensinar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu preciso que você ainda olhe aqui para Pedro, porque Pedro fala algo muito importante no versículo 7, que eu falei na quinta-feira, eu preciso relembrar. Pedro diz assim, pessoal, vocês têm que ser criteriosos e vocês precisam ser sóbrios, a bem das vossas orações.
O que eu estou ensinando para vocês nesta noite, nós precisamos ser criteriosos e sóbrios, a bem das nossas orações. Ou seja, se tem uma coisa que eu tenho que orar, é para ser criterioso e sóbrio. Criterioso é uma mente saudável, uma mente sã. Se eu tiver uma mente doente, eu vou agir segundo a doença da minha mente. Se eu tenho medo na minha mente, se eu tenho uma mente onde eu tenho experiências ruins de divórcio, separação, falta de paternidade, se eu tenho uma mente doente, eu vou me mover segundo essa mente doente. E Pedro diz assim, olha, você tem que ser criterioso, tem que ter uma mente saudável e sóbria. Sóbria quer dizer uma mente firme, uma mente posicionada, uma mente que não está sendo levada por qualquer coisa. E ele fala assim, bem, essa palavra bem é uma preposição que diz assim, em direção, eu sóbrio e criterioso, eu oro agora. Se eu orar sem uma mente criteriosa e sem uma mente sóbria, eu começo a pedir coisas para Deus doidas, que Deus não vai responder. E agora, com uma mente criteriosa e sóbria, orando, eu preciso entender sobre amor e dom. Porque os dons é o poder de Deus que vai contrapor esse poder das trevas que avança sobre a terra. Preciso acrescentar aqui, o poder que avança sobre a terra não é para destruir a terra, é para destruir os cristãos, é para destruir os filhos de Deus. A terra já está no maligno. A opressão do mal é para destruir a igreja, é para parar a igreja. O que ele faz com o mundo afeta a igreja. LGBTQI+, afeta a igreja. Divórcios, afeta a igreja. Aborto, afeta a igreja. O que as leis fazem lá fora, o que eles fazem lá fora com as leis, nos afeta. Nos coloca dentro de camisas de força. E como é que eu saio dessa camisa de força? Por meio dos dons. Como é que eu trabalho aquilo que está entrando no meio da minha família, do meu casamento, que está destruindo a minha casa, meus filhos? Por meio dos dons. E isso Deus nos entregou. Dá um sorriso para o teu irmão e fala para ele, Deus te deu. Meu irmão, Deus não te deu por méritos. Isso nós precisamos aprender nessa noite. Não foi por meio de méritos. Não foi por meio de você estar trabalhando e de você estar fazendo algo para que Deus te dê isso. Não, Deus te deu como graça. Olha o versículo que nós lemos, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça. É graça, Deus nos deu de graça. Não é porque eu estou fazendo algo, não é pela minha performance, não é pelo meu trabalho que eu vou receber dons. Deus me deu dons. Quando eu nasci de novo, não vai se assustar, tá bom? Olhe bem para mim, não vai se assustar. Já estou te avisando. Quando Deus te deu dons, Ele soprou dentro de você dons. Derrubou sobre você dons. Todo mundo aqui recebeu dons. Todos nós temos. O Lucas, olha o Lucas, o tamanho dele. Tem dons sobre ele. Não é de goleiro. Nós jogamos bola ontem. Todos nós recebemos dons. Eu preciso então caminhar com você nessa revelação. Vamos sair aqui de Pedro, vamos para 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá? Nessa guerra espiritual que nós estamos travando, porque lembre-se, Paulo está nessa época de Nero. Paulo fala em Efésios capítulo 6 sobre a armadura do crente. Que armadura do crente que Paulo está descrevendo ali? A armadura romana, que era aquilo que os cristãos estavam acostumados a ver, eles olhavam aquela armadura. Então, quando Paulo começou a falar o capacete, eles olhavam o capacete de um romano. A couraça, eles olhavam a couraça de um romano. A sandália, eles olhavam a sandália do romano. E Paulo foi descrevendo cada um desses elementos da armadura como algo espiritual. Escudo da fé, espada do espírito, capacete da salvação, sandálias da fé. Da preparação do evangelho. Foi assim. Então nós estamos nessa guerra, uma guerra espiritual, em que eu vou me proteger por meio dos dons. Então, eu quero te convencer a acreditar numa coisa. Pessoal, escute. O mundo está avançando. Se você não tomar posição com aquilo que Deus te deu, ele vai avançar dentro da tua casa. Vai avançar dentro do teu casamento, vai avançar dentro da tua saúde, vai avançar nas tuas finanças.
E você vai estar culpando Deus e o mundo, falando, eu preciso de um novo presidente. Não, eu preciso de um novo governo. Não, eu preciso de aumento. Você precisa entender que Deus te deu poder. Você precisa entender que os dons estão em você. E se não tiverem todos em você, está do teu lado, está no teu irmão do teu lado. Pode olhar para ele que ele tem alguma coisa aí. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 12. Mas antes de avançar em Coríntios 12, abre lá, 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu também te falar uma outra coisa sobre os dons. Os dons é um mistério, porque ele é do Espírito. E nós não entendemos tudo que o Espírito Santo faz. Só para você ter uma ideia. Nós homens tentamos estudar isso, mas a gente não consegue. A gente tem uma pequena noção, mas é muito intrigante algumas coisas que Deus faz. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, não precisa abrir, Jesus diz assim, vai haver o tempo em que pessoas vão expulsar demônios, curar enfermos, dom de cura. Vão profetizar, profecia. E eu vou dizer, não te conheço. Como é que esses caras conseguem operar esses dons e Jesus diz que não te conheço? Por que o Espírito Santo permite isso? Vamos mais longe, vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Não precisa abrir. 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim, ainda que eu tenha dons de falar línguas, se eu não tiver amor, quer dizer, alguém pode falar em línguas e não ter amor? Me responda, sim ou não? Está escrito lá. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, se eu não tiver amor, eu posso profetizar sem amor? Mas como é que o Espírito Santo dá o dom de profetizar se a pessoa não tem amor? Eu já te disse, ainda bem que eu não sou Deus, né? Se eu fosse Deus, eu não dava, não. Você dava? Eu não dava, não. O cara está lá na carne, não vou dar nada para você, não. Mas ainda vem o Espírito Santo e Paulo fala, e ainda que você dê todo o teu dinheiro e você seja queimado ainda, você vai ser queimado. Ou seja, o cara tem um dom de mártir para dar a vida dele por Jesus. Se não tiver amor, nada. Mas o cara tem um dom de mártir, se dá a vida e não vale nada. Então é um mistério. Não faz parte de uma performance. Não pense você que é porque eu vou jejuar 20 semanas, que Deus vai me usar mais. Deus nos usa pela sua graça, pela sua misericórdia. Se eu buscar mais a Deus, Ele vai me dar mais discernimento, mais sabedoria, mais entendimento. Mas não é performance que vai fazer com que os dons vão se manifestar em mim. Ele já me deu, já estão em nós. Vamos ler 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 12, 1. Acharam? Vamos lá? Versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais... O quê? Então fale comigo. Eu não posso ser ignorante com relação aos dons. Então eu vou te dar uma direção. Entra na internet, compre livros, procure ler livros sobre dons. Você não pode ser ignorante com relação aos dons. Se eu falar para você assim, me fale 7 dons, a pessoa começa. Eu sei, dons, tem o dom de só 7. Dom de línguas. Profecia. Tá, agora me fale o que eles representam. Como é que eles operam? Para que servem? Eu nunca pensei nisso. Então você não pode ser? Você precisa fazer alguma coisa com você. Balança o teu irmão que está do lado. Fala, você tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Chacoalha ele, fala. Chacoalha ele. Você precisa fazer alguma coisa na sua vida. Você precisa conhecer isso. Então vamos lá, pensa um pouquinho como ser humano inteligente. Se o mundo tem a sua forma de governo e Deus deu à igreja o dom para nós podermos passar por momentos difíceis, porque é isso que manifesta o poder dele sobre a terra. Se eu for ignorante com relação aos dons, o mundo vai entrar na minha vida. Eu não vou entender. Eu não vou saber como agir. Eu vou ficar culpando Deus. Então, versículo 1, nós não podemos ser ignorantes. Versículo 4. Ora, os dons são... Versículo 4, os dons são
diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidades no serviço. Então, existem muitos dons. Deus equipou a igreja de forma perfeita para enfrentar esse mundo. Ele nos deu tudo o que nós precisamos. Tem coisas que Ele vai fazer. Tem coisas que Ele quer que a gente opere segundo o Espírito que já está em nós. Tem coisa que Deus não vai responder a tua oração porque você está pedindo para Ele fazer e Ele já te deu o poder para que você faça. O dom está em... Ah, mas eu não tenho esse dom. Mas está perto de você, alguém da igreja tem. Você tem que recorrer à igreja para que esse dom manifeste. São muitos dons. Versículo 7. A manifestação, acharam o versículo 7? A manifestação do Espírito é concedida a cada um o quê? Visando um fim proveitoso. Mas pega essa palavra, a cada um, ou seja, todos nós recebemos. Mateus capítulo 25 diz que Deus distribuiu os talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E Ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Todos nós recebemos, a cada um. Todos nós temos. Ah, mas eu não entendo nada da Bíblia, apóstolo. Não é performance, você tem dons. Ah, mas eu não oro quanto eu tinha que orar. Não é performance, você tem dons. Ah, mas eu não consigo me comunicar tanto com Deus quanto eu gostaria, eu nem sinto Deus. Não é performance, você tem dons. Ele te deu a cada um. Agora, capítulo 12, versículo 31. Olha que coisa legal. Entretanto, versículo 31, o que está escrito? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, eu tenho que buscar os melhores dons. Se eu tenho pessoas enfermas na minha casa, eu preciso de dons de cura. Preciso buscar. Capítulo 14, versículo 39. Capítulo 14, versículo 39. Eu estou olhando o relógio aqui, acho que a gente vai sair daqui meia-noite hoje. Versículo 39, capítulo 14, 39. Portanto, acharam? Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em outras línguas. Paulo nos ensina, então, a procurarmos os dons. Eu tenho, mas eu posso procurar dons. Eu quero mostrar para vocês uma tabelinha aqui, olha. Vamos ver a tabelinha. Essa tabelinha, eu relacionei aqui para você 20 dons. Estão nas Escrituras. Efésios capítulo 4 fala de 5 dons relacionados ao ministério. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 1 Coríntios capítulo 12 nos relaciona mais 9 dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimentos de espírito, variedade de línguas e interpretação. Romanos capítulo 12 fala de mais dons, mais 6 dons. Ministério, ensino. Ensino é diferente de mestre. O mestre é aquele que lapida, que olha uma palavra, ele vai ver essa palavra, ele vai pegar aquela pedra e vai fazer um diamante. O que ensina é que já pegou esse diamante, ele vai ensinar. Ele tem capacidade de falar bem, ensinar, de trazer a revelação que o mestre teve. Exortação, aquele que chama perto, que sustenta, que leva a pessoa ao caminho da verdade. Contribuição. Presidir. Misericórdia. Aqui tem 20 dons. Não contei, mas deve ter 20, é isso, né? 9, 10, 15, 21 dons. Só que existem muito mais do que isso. O Peter Wagner, no livro sobre dons espirituais, ele relaciona mais de 35. Dons não tem nada a ver com talento. Talento é uma coisa, dons é outra. Eu posso ter talento para falar, mas existe o dom daquele que vai exortar ou aquele que vai ter uma palavra de sabedoria. Dom é uma capacidade que vem do alto e que nós temos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta como um pai espiritual. Quais desses dons você tem? Não, eu não quero te confrontar, te entristecer. Eu preciso que agora você, de forma alegre, comece a olhar para essa lista e pense, qual desses eu tenho? Bom, e aí você vai falar assim, mas como é que eu sei que eu tenho?
Então vou te ajudar. É para isso que eu estou aqui. Se quando a gente fala assim, tem passando gente fome lá em Moçambique, e você olha e fala assim, eu queria mandar dinheiro para eles. Você não tem dinheiro. Você está passando por uma luta financeira. Mas se você tivesse muito, você daria. Você, quando está num farol, você não tem nada, mas você tem uma moedinha, você dá. Você gosta de dar. Você tem o dom de contribuir. E se você tem o dom de contribuir, trate de pedir para Deus ouro e prata, porque Ele vai te dar, porque Ele sabe que se Ele te der, você vai dar. Eu quando eu vejo uma pessoa doente, apóstolo, quando eu vejo que alguém está doente, eu escuto alguém doente, que está doente, a minha vontade é ir lá na casa dele e orar por ele. Essa é a tua vontade? Mas eu não faço. Por que você não faz? Eu fico com vergonha, tenho medo, não sei se eu sei as escrituras, eu não estou... Tudo performance, né? Tudo performance. Eu não sei se eu posso, se eu não posso, eu tenho vergonha, mas você tem vontade? Eu tenho, como meu coração aquece. Eu quando vejo pessoas orando lá na frente, quando você fala assim, ore pelos enfermos, eu quero levantar, eu quero orar. Por que você não vai orar? Eu tenho vergonha. Mas você tem vontade? Tem. Você tem o dom. Está em você. Apóstolo, quando você fala que tem uma pessoa com câncer, minha vontade é de levantar e levantar as mãos e falar, Senhor, opera um milagre, esse câncer, essa pessoa não vive mais 2 dias, mas eu quero que essa pessoa viva. Eu começo a orar. Você ora por esses milagres, você tem uma operação de milagres. Então, todos esses dons, o sinal de que está em você, é que quando começa a acontecer alguma coisa na igreja, teu coração começa a ferver, você começa a falar, opa, eu quero ser usado, opa, eu quero que Deus me use. Eu queria fazer. Não quer dizer que você vai fazer, porque você talvez não faça por medo, performance, vergonha, falta de conhecimento, mas você tem esse desejo? Eu tenho. Está em você. Deus te deu esse dom. Bom, então agora vamos lá. Se Deus te deu esse dom, o que você está fazendo com ele? A um Jesus deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outra ele deu 1 talento. O que tinha 1 escondeu e cavou, mas um dia Jesus voltou, vai acertar contas. Mas o que eu faço com a minha vergonha? Trata a vergonha e libera o dom. Eu não tenho conhecimento. Trata a tua área de conhecimento, mas libera o dom. Não impeça o dom. Porque o dom é a manifestação do poder de Deus para impedir as trevas de entrar dentro da nossa casa. Dentro da igreja. Mas vamos avançar, porque senão temos que ir para a ceia ainda. Volte, aqui mesmo ainda em Coríntios, 1 Coríntios, vamos dar mais um passo com relação aos dons. O versículo 17 que nós lemos, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim, fale comigo, um fim proveitoso. Então o dom tem que trazer um resultado benéfico, amém? O dom tem que fazer algo bom, amém? Por exemplo, eu não sei se existe o dom do assobio, mas a pastora Simone, tudo é ela hoje. Não, é com ela o negócio. A pastora Simone, ela tinha o dom do assobio. Não sei se existe isso lá no céu, vou descobrir. Se não for dom, ela vai ver o que vai acontecer com ela. Mas ela chegava na tenda, irmãos. Ela sentava atrás de mim na tenda e começava a subir. E ela subia forte demais. Pior que um homem a subir. Eu nunca vi um negócio daquele. É assim, não é, Samira? Aí eu falei para ela, filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que é isso. Não vou discernir esse negócio. Mas isso tem que fazer bem para mim. Não é só para você. Então você senta em algum lugar que o teu assobio vai para frente e não vem atrás da minha orelha. E ela começou a sentar na frente, ela assobiava e não me atrapalhava mais. O dom não pode atrapalhar a nossa vida. Por exemplo, se eu sentar do lado da irmã aqui e eu começar a gritar com ela, aqui do lado em línguas, eu estou desconcentrando ela na revelação que Deus tem para ela. Mas eu não tenho controle. Você tem que ter controle, porque se você não tiver controle, você está endemoniado, isso não é dom. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, diz a palavra de Deus. Então eu tenho controle. E aquilo que eu estou fazendo tem que abençoar, primeiro, a minha vida. Então você está orando em línguas aí forte, está orando em línguas, eu tenho que chegar em você e perguntar, e aí, o que isso edificou a tua vida? Aí você tem que falar, não, isso tem sido uma bênção para a minha vida.
Primeiro ponto. Segundo, está sendo bênção para quem está do teu lado? Não, as pessoas estão tudo saindo do meu lado. Então muda de lugar ou diminua o som da tua oração em línguas. Deixa eu falar uma coisa triste para vocês, contei hoje de manhã. Uma pessoa foi embora da igreja. Olha, eu vivo, a minha vida é para ganhar vidas para Jesus. Uma vez uma pessoa foi embora da igreja, porque usaram o dom de forma errada com ela. A pessoa veio para a igreja, estava na igreja já dois cultos, ou um culto, foi com a gente para um retiro, para uma vigília, chegou na vigília, manifestaram dons em cima da pessoa, começaram tanta manifestação de dom, a pessoa ficou com medo, não veio mais na igreja. Aí você vai falar que o dom expulsa pessoas da igreja? O dom tem um fim proveitoso, tem que ser bom para você. Se eu chegar em você e perguntar o que esse dom produz em você, você tem que me falar, produz isso, porque se não produz nada, cessa. Você tem que dizer o que produz em você. E segundo, tem que produzir algo de bom em quem está ao seu lado. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós temos uma família que chega na nossa casa e você tem o dom de libertação. Aí você está conversando com a pessoa. Eu tenho dons, eu estava falando para o pastor Rony, do Paraná, lá em Ribeirão. Eu tenho um dom de discernir demônios, discernimento de espíritos por meio de cheiro. Se eu estou num lugar e eu começo a sentir determinados cheiros, eu falo, entrou demônio aqui. E aí, de repente, você tem um dom desse. Você está com a sua família e você tem um discernimento ali, você fala, nossa, tem demônio. Aí você olha para a tua família e fala assim, porque os demônios estão dirigindo a tua vida. A pessoa não vem mais na igreja. Ou ela nem quer falar mais com você. Ou ela vai pensar assim, bom, se eu tenho demônios sobre mim, são espíritos. Eu vou procurar o centro espírita porque eu preciso tirar esse descarrego de mim. Sim ou não, gente? Eu tenho que saber como usar os dons. Eu tenho que ter discernimento de como agir com os dons, para que o dom gere um projeto, gere coisas boas. E nessas coisas boas, o projeto de Deus, que é de salvação, se manifesta sobre a terra. Por isso que ele relaciona os dons, por isso que ele nos ensina sobre os dons, e como eu tenho que fazer com os dons. Se eu pegar o Edi Carlos e for orar pelo Edi Carlos, ou for orar pelo Daniel, ou for orar pelo Tiago, e eu começar a orar aqui na frente e manifestar 50 mil dons em cima deles, eles não vão nem ligar, são crentes. Ainda vão falar, recebi. Mas se eu vou fazer a mesma coisa numa pessoa nova na fé, essa pessoa pode ficar confusa e não vir mais à igreja. E não é porque você tem os dons que Deus está agindo em você. Mateus capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 13. Eu preciso saber como agir com os dons que Deus me dá, para ganhar a minha família, para manifestar o poder de Deus da forma correta. E assim eu me oponho ao avanço das trevas. Está entendendo, igreja? Em nenhum momento Deus quer que você impeça o dom de se manifestar em você. Não tem lugar que Deus mande que o Senhor impeça o dom de se manifestar em você. Mas o dom tem que ter um fim proveitoso. Tem que ser bom para mim e para quem está à minha volta. As pessoas têm que receber. Feche sua Bíblia. Eu não tenho mais tempo. Tenho tanta coisa para ensinar sobre dons. Vamos ver o que o Senhor vai nos mostrar. Se ele vai me mostrar que eu tenho que continuar ou não. De qualquer forma, uma coisa você precisa sair nesta noite daqui com uma certeza. Você tem dons. Eles estão em você. Dessa relação aqui, eu vou colocar essa relação no aplicativo da igreja para você entrar, tá bom? Se você tirou foto, glória a Deus. Se você não tirou, vou colocar no aplicativo da igreja para você olhar. E você precisa olhar para essa relação e falar, quais desses dons estão em mim? Eu tenho o dom de cura. Igreja, vamos ficar em pé, vamos orar pelos enfermos. Quem aqui está enfermo? Levanta a mão. A pessoa levantou a mão, saia do seu lugar, vá até ela. Eu tenho um dom de fé. Eu tenho o dom de milagres, vá até ela. Não é performance, não é, mas eu não estou bem espiritual. Vá até ela, coloca a tua mão nela e ore o que Deus mandar você orar.
você vai começar a ver o seu dom se manifestando. E quanto mais você vai manifestando o seu dom, mais ele vai se manifestando. Quanto mais você exercer o dom sobre a sua vida, mais ele se manifesta. Você precisa fazer. Ah, apóstolo, quando eu vejo alguém sofrendo na igreja, mas me dá uma dor no coração, eu começo a orar por ela, eu choro, qualquer coisa que eu vejo, eu choro. Você tem dom de misericórdia. Você tem dom de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Busque entender o dom que está sobre você. Te aconselho como um homem de Deus, não deixe isso na sua vida de qualquer jeito. Quem te deu isso não fui eu, não foi homem, foi Deus. Você precisa descobrir isso. E aí agora com esses dons, entra o diabo no meio dos seus filhos, no meio do teu casamento, no meio da tua empresa, na tua vida financeira. Vocês viram, tem dom de contribuição, tem dom de tudo na igreja. Ah, mas eu não tenho esse dom, meu dom é outro. Mas eu vou buscar na igreja. Eu vou pedir para orar por mim. Coloca a mão sobre a minha vida. Me unge, profetiza. Ô, Bispo Alex, me fala uma coisa. Você conhece alguém aqui na igreja que tem dom de cura? Ô, pastora Elane, quem que tem dom aqui que ora por empresários, que abençoa na área de contribuição? Comece a buscar. Vamos orar? Nós vamos tomar a ceia. A ceia é um momento tão lindo de presença do Senhor entre nós. Morreu por nós, é o nosso Deus. Ressuscitou no terceiro dia e nos deu poder. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ele nos deu dons para nós enfrentarmos esse mundo. Não enfrente esse mundo chorando diante de Deus, como um coitadinho, um pobrezinho, um miserávelzinho. Enfrente esse mundo como Deus quer que você enfrente. Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Senhor, estou sendo atacado no meu casamento, mas o diabo não vai vencer. Senhor, eu estou sendo atacado na minha vida financeira, mas isso não vai. Senhor, eu me converti há pouco tempo. Sempre ganhei e o que eu ganhei eu gastei tudo, nunca tive dinheiro para nada. Isso vai acabar na minha vida. Deus vai mudar a minha história. Procure pessoas que possam orar por você, que tenham os dons. E busque dons que você necessita, além dos que você tem. Feche seus olhos, por favor. Vamos ficar em pé. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração com o Pai. Antes de você fechar seus olhos, irmãos, quando eu me converti, as primeiras coisas que eu fiz na minha vida foi ler a palavra de Deus intensamente. E eu comecei a ler livros, Eu tenho na minha casa uma biblioteca com mais de 1000 livros. Eu tenho mais de 1000 livros. DVDs, nem sei quantos eu tenho, estudos. Fita cassete, você sabe, jovens, é um negócio desse tamanho chamado fita cassete. Você colocava um lápis no meio quando ela enrolava e você desenrolava ela. Existiu isso, acredite. Tem um monte. Eu tenho um aparelho de som que tem fita cassete e não joguei ele fora hoje por causa dos estudos que eu tenho ainda. Coisas preciosas. Você precisa investir na sua vida. Se você não investir na sua vida, você vai continuar ignorante com relação ao que Deus te deu. Sabe, nós temos grandes armas que o Espírito Santo nos deu. Se você não souber como usar essas armas, o diabo vai continuar entrando na tua casa. Aí você vai ficar culpando Deus, culpando o governo. Ah, é o Bolsonaro, não é o Lula. Ah, não, é esse aqui. Não é nada disso, irmãos, porque passe o governo que for, a bênção sobre a nossa vida não depende disso. Nós estamos fora dessa curva. Abra suas mãos, abra seu coração para Deus. Feche seus olhos. Amado Deus, eu sei que o Senhor está aqui com o Teu Espírito Santo. Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali. O Senhor está aqui.
teu bom perfume está aqui, a tua fragrância, a tua unção está entre nós. Amado Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor derramou sobre nós os teus dons. É verdade, Senhor, que existem dons que nós precisamos ser batizados, mas aquilo que nós precisamos nós já recebemos. E eu peço nesta noite que o Senhor venha com esse batismo, trazendo o que os teus filhos precisam, porque o que eles já receberam já está neles. Peço que o Senhor nesta noite nos envolva com a tua presença. Abre o teu coração, meu irmão. Faça a tua oração pessoal para Deus. Fale para Deus: Senhor, eu quero dos dons do teu Espírito. Fale para Deus o que você quer. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de cura. Coloca aqui o telão aqui para mim. Deixa o telão aqui com os dons. Se você quiser de vez em quando abrir os seus olhos e olhar aqui, e você já sabe que tem algum dom aqui que faz parte da tua vida. Eu tenho uma empresa, eu preciso que Deus me dê o dom de presidir, eu preciso saber como governar a minha empresa. Peça para Deus: Senhor, eu preciso desse dom, eu preciso dessa sabedoria que vem do alto. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a ninguém impropera, Ele dá liberalmente. Espírito de Deus, vem sobre nós. Você que já foi batizado com línguas, comece a orar em línguas, porque aquilo que nós oramos em línguas vem do Espírito para nós, é do Espírito em nós. Você que ainda não foi batizado em línguas, mas você quer orar em português, levante sua voz e fale: Senhor, eu quero os teus dons, manifesta teus dons na minha vida. Veja o que é importante para você, peça para Deus. Fale: Senhor, eu quero ser um pastor, Senhor, eu quero ser um apóstolo, Senhor, eu quero ser um profeta. Uma coisa é profetizar, outra coisa é ser um profeta. Profetizar, todos nós podemos profetizar. Ser profeta é aquele que Deus dá o dom. Pastorear, Deus deu a unção para todos nós pastorearmos, inclusive a nossa família, mas tem uma unção de pastor. Peça para Deus: Senhor, traz sobre a minha vida esses dons. Espírito de Deus, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Eu sei que o Senhor nos equipou com esses dons para nós impedirmos o avanço das trevas e derrubarmos as paredes do inferno, as portas do inferno. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esse homem, esse casal, essa família, Senhor, que precisa da manifestação do Teu poder dentro deles, para que as trevas retrocedam. E eu clamo nesta noite, Senhor, a Ti, Espírito amado de Deus, Espírito Santo do Senhor, batiza agora, Senhor. Visita agora os Teus filhos, marca os Teus filhos para esse novo tempo. Senhor, eu declaro, Senhor, um tempo em que os teus filhos receberão da tua visitação, um tempo em que eles verão aquilo que o Senhor já deu a eles florescendo, assim como a vara de Arão floresceu, assim também eles vão florescer nessa terra, Senhor, mostrando que a tua vontade está em nós. Manifesta teu poder sobre nós, Senhor. Manifesta os teus dons sobre nós, Senhor. Abre as suas mãos e fale para Deus: Senhor, me dê aquilo que eu preciso. Fale para Deus: Senhor, derrama sobre minha vida o que eu preciso. E se você tem algo que você quer pedir, diz em Coríntios 12, procurai com zelo os melhores dons. Zelo quer dizer que você vai fazer isso com cuidado. Você vai pedir algo para Deus que você vai usar. Zelo quer dizer que você sabe o que você está fazendo, você vai fazer com amor. Então você está pedindo um dom que você vai usar. Peça para Deus. Fale para Deus o que você precisa. Espírito de Deus, capacita-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós nessa noite. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa nos edificar. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra, Senhor, faz a tua obra, para que nós possamos, ó Deus, nos edificar, para que nós possamos nos proteger, para que nós possamos, ó Deus, entender o que está acontecendo sobre essa terra e nos manifestarmos diante de todo o poder das trevas. Espírito Santo de Deus, revela-se a nós, Senhor.
Oh, xaracaralabassaralabalabas. Traz a tua graça sobre nós. Traz a tua graça sobre nós. É o que nós te pedimos, Senhor. Oh, rabaxaralabalabassurecandaralabaias. Xererebalabalabas. Oh, rebassuricandaralaxererebaias. Oh, rebassuricandaralaxaralabalas. Vem sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Vem sobre a vida das tuas filhas, sobre a vida dos jovens, sobre a vida das crianças que estão aqui. Manifesta o teu poder, batiza os nossos jovens, Senhor. Batiza as nossas crianças com teu Espírito Santo, Senhor. Faz a tua obra em nós, Senhor. E que nesse momento de ceia, ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, alimenta-nos, Senhor. Fortalece a nossa vida. Fortalece-nos, Senhor. Nós apresentamos o nosso coração a Ti. Senhor, nós santificamos agora, Senhor, esses pães e este cálice, que simboliza o Teu corpo, que simboliza o Teu sangue. Senhor, sobre Ti foram levados todos os nossos pecados. Sobre o Senhor, todo o nosso pecado foi lançado. Senhor, vem nos ajudar, Senhor. Vem nos abençoar, Senhor. Oh, xararabassaracandaralabalabas. Igreja, comece a orar ao Senhor, comece a adorar o Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toma o controle desse lugar e abençoa, Senhor, as nossas vidas, os teus servos, a tua serva, em nome de Jesus. Traz sobre ela a tua graça, Senhor. Traz sobre ela, Senhor, a tua graça, o teu amor, a tua libertação. Xerebalabassaracandaralabas. Oh, xerebalabassurecandaralabas. Continue orando, igreja, continue orando. Feche seus olhos, comece a adorar o Senhor. Oh, rebaxaracandaralabachaias. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Queria chamar os pastores aqui para frente. Esse ano vai ser um ano abençoado na sua vida, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na noite que Jesus estava com seus discípulos, Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. O pão simboliza o corpo de Jesus, que há 2000 anos atrás levou sobre o Calvário, quando Ele esteve naquele monte chamado Calvário. Ele levou todos os nossos pecados, todos. Os pecados que você cometeu, os pecados que você está cometendo e os que você vai cometer, todos foram sobre Ele. Todos. Satanás foi derrotado na cruz, porque Jesus morreu por nós na cruz e pagou o preço por nós. A vitória está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor pegou a chave do Hades, a chave do inferno, do lugar dos mortos,
E esse lugar foi fechado. Nós, quando aceitamos Jesus, vamos direto para os céus. Aleluia. Porque Ele pagou o preço por nós. Estamos com a fatura paga. Ele já pagou o preço por nós. E o cálice representa o seu sangue. Jesus pegou o cálice e depois de ter comido o pão, Ele deu graças. Ele disse, esse é o cálice da nova aliança. Ou seja, não tem nada a ver mais com o passado. Não tem nada a ver com promessas, com derramamento de sangue, com oferendas, com nada. Não tem mais sacerdotes. Nós somos os sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Então agora com esse cálice que nós bebemos, nós agradecemos a Deus pelo sangue derramado que nos comprou, que nos libertou do império das trevas. E que nos ligou a Ele numa nova aliança. Uma aliança da graça, uma aliança do amor. Uma aliança onde nós o servimos não porque temos medo, mas o servimos porque o amamos. Porque Ele tem o melhor para nós. Então que nesta noite você possa pegar o pão na sua mão e o cálice. E nós possamos agradecer a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Primeira Santa Ceia do ano, voltamos a servir como nós servíamos antes antes da pandemia. Nossa, está quebrado, em nome de Jesus. Antes da pandemia, então nós vamos voltar a servir como nós servíamos antes. Você vai ficar no seu lugar e as bandejas vão chegar até você e vão passar. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre esse alimento que vamos tomar nessa noite. Alimento que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue. Mesa que o Senhor nos deu, que não pertence a uma igreja, a uma instituição, mas esta mesa é Tua, a mesa do Senhor. Senhor, alimenta os Teus filhos nesta noite. Supre as nossas necessidades. E se alguém está enfermo aqui, que seja curado em nome de Jesus. Que haja manifestação do Teu poder em nós. Milagres aconteçam nesta noite. E toda honra e glória seja dada ao Teu nome. Obrigado pela Tua obra por nós. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te adorar, confiante posso me aproximar, de Tua mesa quero participar, tudo que posso fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar, meu pão, minha luz, minha
Muito bem. Quem ficou sem receber? Então, Bispo Alex, faz a multiplicação. Agora vamos ver se esse homem é um homem de fé mesmo. Ora, tem que multiplicar. Não, aqui todo mundo recebeu. Vem para cá, vem para cá. O oficial vem para cá. Pode cortar aqui, vamos dividir. Só temos nós. Vai dar. Se não der, a gente vai tomar de você um pedaço. Pode repartir. A gente reparte nós. Obrigado. Glória a Deus. Hoje de manhã tivemos bastante gente, então isso é um bom sinal para a igreja, amém? Oh, multiplicou, Bispo Alex, que bênção. É um homem de fé, sobrou ainda. Está vendo? Levante o pão que está na sua mão, mesmo sentado. Pai, obrigado. Obrigado por ter nos perdoado. Obrigado pelo teu amor. Alimenta-nos agora. Nós entendemos que tu és o Senhor da nossa vida. Entendemos que o Senhor é aquele que morreu por nós na cruz. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Ore comigo agora, diga assim, igreja. Em nome de Jesus, eu confesso que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu único Deus, a quem eu sirvo e a quem eu amo. Abençoa a minha vida, Senhor. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Faça a sua oração, coma e faça a sua oração. Agradeça a Deus por Ele ter morrido por você. Pode comer. Da mesma maneira, então, os discípulos pegaram depois o cálice que Jesus bebeu e todos participaram. Da mesma forma, segure o cálice na sua mão para que nós possamos beber juntos do cálice da nova aliança. Senhor, apresentamos a Ti esse cálice e pedimos que o Senhor nos abençoe com alegria, com a certeza de que nós fazemos parte desse novo pacto da graça. Te adoramos pelo Teu amor, pelo Teu sangue derramado, em nome de Jesus. Jesus, Salvador, outro igual não
Glória a Deus. Alguém deixou de receber do cálice? Todo mundo recebeu? Glória a Deus. Fique em pé, vá para perto da sua família, faça um círculo aí com a sua família. Se você estiver sozinho, olha para trás, se tem alguém junto, você vai para junto dessa pessoa. Se você já está junto com alguém, está vendo alguém sozinho, chama ela para estar perto de você. Ninguém pode ficar sozinho. Está com a sua família aí? Está junto de alguém? Ninguém está sozinho? Todo mundo está junto? A Elisa está com cálice aí? Já tá? Glória a Deus. Olha para a sua família e diga assim: esse cálice simboliza o sangue do Senhor que foi derramado por nós. Nossa aliança é com o Senhor. É Ele que nos dá a vida eterna. É Ele que protege a nossa casa. Ele é o Senhor da nossa família. A Ele toda a glória. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus. Ninguém e nada dividirá a nossa família. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe com saúde, com graça, e que os dons se manifestem nas nossas vidas. Em nome de Jesus, toda a glória a Ele. Vamos beber? Amém? Beba e ore com a sua família. Senhor, obrigado pelas nossas famílias, obrigado pela minha casa, pelas minhas filhas, meu genro, pelos meus irmãos que estão aqui, cada um que faz parte da minha família espiritual. Senhor, abençoa as nossas casas, protege-nos de todo mal. Senhor, coloca guardas nas nossas portas, para que o inimigo não entre nas nossas casas, não toque nos nossos bens, nos nossos animais, nos nossos bens que nós temos. Protege tudo que nós temos, Senhor, guarda-nos, coloca anjos para andarem à nossa frente, para abrirem os caminhos, para abençoar a nossa ida e a nossa vinda. Que o Senhor seja glorificado em tudo, e que o Senhor nos guarde, Deus, de todo o mal. Nós te agradecemos pelo teu amor, por ter morrido por nós, por ter derramado o teu sangue por nós, por estar vivo, ressurreto ao terceiro dia, estar assentado no trono. Nós te damos toda a honra e toda a glória e oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Dá um beijo na sua família, abraça a sua família. Libera uma palavra de bênção. Você vai ser muito usada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluias! Depois de terem ceado, eles cantaram um louvor. Vamos adorar a Deus para receber a bênção, amém? Vamos adorar aquele que é digno, o único que é digno de ser adorado. Tu és santo. Tu és santo, oh, oh, oh. Tu és santo, Tu és santo, Jesus, Tu és santo, oh, oh, oh. Tu és santo.
digno, só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, Jesus, e uma nuvem de glória, ó Senhor, e uma nuvem de glória. Em breve nós vamos ver isso. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, oh, oh, oh. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, oh, oh, oh. Tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou, santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor, santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá, santo, santo, santo. Raiz de Davi, santo, santo, santo. Estrela da manhã, santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco, santo, santo, santo. Teus olhos como chama de fogo, santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada, santo, santo, santo. Está vestido com um manto de sangue, santo, santo, santo. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Rei dos cabeças, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, levantai, ó portais.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. 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 Ele vem cavalgando sobre os montes. O Espírito e a noiva dizem. 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 Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, vem, vem. Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor. O povo mais feliz da terra deu um grito de júbilo. Toda glória ao teu nome, Senhor. Essa celebração é tua, Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu não sei se vocês inventaram algum som de trombeta aí, alguma coisa, mas eu escutei uma trombeta, irmãos. Vocês fizeram alguma coisa aí que... Não, estou falando sério. Até abri os olhos para ver se eu estava aqui ainda. Eu escutei mesmo, estou falando sério. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por estar entre nós. Perdoa os pecados da nossa nação. Perdoa os nossos pecados. E realiza a tua vontade em nós. Que esse mês seja um mês, Senhor, onde nós possamos te provar e vermos a tua bondade. Que os teus guardas estejam sobre as nossas casas e tudo aquilo que temos. Sobre os nossos filhos, animais e todos os bens. Nós dedicamos esse mês a ti, te adoramos e pedimos que o Senhor continue a nos alimentar e a nos guardar. Manifesta o teu poder em nós, Senhor. E que os teus filhos possam experimentar dos dons que estão sobre eles. E ao Senhor, aquele que está sentado no trono, a Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, que tem o nome mais lindo de todos os nomes, que está acima de todo principado e toda potestade, que venceu a morte, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Ao Senhor, damos toda a honra e toda a glória, Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Um mês abençoadíssimo em nome de Jesus. E se você precisa de alguma oração,